casa cheia no Brasileirão 2023, né? A CBF divulgou um balanço nessa sexta-feira, né? Onde traz até a 17ª rodada recorde de público, né, na história do Brasileirão, né? Nesta edição, por exemplo, a média até a 17ª rodada, 22.953 pessoas, né? Lidera o ranking as equipes de Flamengo, né, São Paulo, aí depois Palmeiras, Bahia, na quarta colocação das torcidas, Fortaleza, os dois nordestinos no top 5, Corinthians, Fluminense, né, são os 7 que estão no topo de média de público. Né? O que a gente pode analisar, né, essa média de público? Né? A gente vê aí o Bahia, né, a torcida fazendo a sua parte, e o clube, os jogadores, o desempenho da equipe não corresponde, né, ao apoio até aqui da torcida. Uma média de mais de 35 mil torcedores, né, da equipe do Bahia no estádio. Inclusive, melhor do que o Fortaleza, que vive melhor momento do que o Bahia. Né? E desbancando outras equipes gigantes, como Fluminense, Corinthians, que é a segunda maior torcida do país. Né? Então, o Bahia, a torcida, o clube não pode negar. Né? O clube não pode negar que a torcida está fazendo sua parte. E o aproveitamento da equipe até que é pífio. Né? A gente não pode deixar de destacar que o Bahia está na zona de rebaixamento, mas ainda assim a sua torcida está ali no top 4, né, da melhor média de público do Campeonato Brasileiro. Né? Outras equipes, né, que o levantamento da CBF destaca, apesar de não ter a média tão alta quanto as outras demais que a gente citou, né? Mas de ocupação, o Botafogo, né, tem ocupado mais de 50% do seu estádio, que é muito pouco, o que não condiz, né? O Botafogo é o inverso do Bahia. O Botafogo lidera a competição, né? O Botafogo lidera a competição e não está entre as 7 melhores médias de público, né? Tem a ocupação acima de 50%, o que eu acho pouco, até porque o Coritiba, que está lá embaixo, também na zona de rebaixamento, tem a ocupação de 57,6%, o Atlético Paranaense de 58%, né? 58,1%, né? E então o que acontece? O Botafogo, que é líder, né, desde o início da competição, o Botafogo lidera, né, mas a sua torcida não tem feito a sua parte, mas a equipe dentro de campo, que é importante, tem feito a sua parte. Né? Então o Bahia, de fato, precisa responder aí a sua torcida, porque a torcida está fazendo bonito, né, fora do campo. Nas arquibancadas, a torcida tem dado um show e não será diferente, né, no próximo jogo do Bahia contra o América Mineiro. Agora a equipe precisa jogar, a equipe precisa responder. Então, o fator torcida até aqui não impactou, né, não impactou no desempenho esportivo do Bahia. Né? E o que faz, agora falando um pouco de maneira geral, o que faz esse Brasileirão ter a média tão elevada? Né? Acho que algumas explicações, né? O fim da pandemia, né? Mas e o fato de ser a média histórica, né? A melhor média até aqui. Se continuar nessa balada, vai ser a melhor média de todos os tempos. A melhor média do Brasileirão, conforme a CBF, foi no campeonato de 1983, né? No campeonato de 1983. E, claro, o campeonato todo. Então, se mantiver nesse patamar de ocupação das equipes, que eu acho que vai sim acontecer, né? Vai sim acontecer, porque apesar de não estar ainda no top 7, como a gente disse, mas, por exemplo, o Grêmio ele tem perto de 30 mil, né? Ele tem perto de 30 mil torcedores. Né? É porque a média dos outros 7 que a gente citou está muito alta. Né? Está muito alta. E um dos fatores, né, que a gente ia falar sobre essa questão de quebrar o recorde, né, de 1983 é a questão que os grandes, né, as grandes equipes, todas elas estão jogando essa competição de 2023. A gente falava sobre isso, né, que todas as grandes equipes, né, as 4 equipes do Rio, as 4 grandes de São Paulo, as 2 de Minas, as 2 do Rio Grande do Sul, as 2 equipes do futebol paranaense. Então, o Campeonato Brasileiro tem todos os gigantes, né, assim, do cenário nacional, praticamente todos os gigantes, né, estão
faltando aí, a gente tem que destacar, faltando esporte, né, que é uma grande equipe, o próprio Vitória da Bahia também, né, uma equipe ausente, mas assim, os 14, os 13 maiores do país estão, né, nesse campeonato, então era muito esperado, né, com a volta de Grêmio, que voltou da Série B, o Vasco da Gama, o próprio Bahia, não à toa o Bahia está aí figurando entre as, né, primeiras torcidas. E outra, a média só não está maior porque Corinthians teve jogos sem público, né, punição, e também a equipe do Vasco da Gama, alguns jogos sem punição, senão essa média estaria ainda maior, né? Lembrando que em 83 a média de público foi de 22.950, então tem tudo para ser o campeonato aí brasileiro, é um campeonato de maior média de público da história. E eu acredito que vai ainda aumentar ano a ano. A gente tem que entender, ó, os estádios estão melhorando. Então, os estádios estão melhorando. O campeonato está ficando cada vez mais competitivo, né? A gente tem visto a entrada muito forte de treinadores estrangeiros, isso também contribui para a competitividade, para algo novo para o futebol, né? Muitos jogadores estão retornando do futebol europeu para cá, como é o caso do Soares e outros, né, como agora o Rames Rodrigues do São Paulo, Lucas Moura. Então, tudo isso, né, a questão das SAFs, né, o Botafogo estava a equipe aí beirando sempre a zona de rebaixamento, dessa vez liderando. Então, tudo isso, todos esses fatores, o fim da pandemia, a chegada da SAF, né, a organização de Palmeiras, Flamengo, de Fortaleza, do ponto de vista da gestão, então tudo isso contribui, na minha opinião, né, para esse sucesso do Brasileirão. Ainda dá para melhorar? Sim, ainda dá para melhorar. Eu acho que o Campeonato Brasileiro ele melhorou em vários aspectos, né? A questão da pontualidade, né? A questão da pontualidade melhorou muito, a dimensão dos gramados, né? A CBF, eu acho que desde 2012, 2013, já há uma década praticamente, ela padronizou, porque, por exemplo, Serra Dourada tinha dimensão maior, Maracanã tinha dimensão maior, então a CBF padronizou, colocou um tamanho fixo dos gramados. Agora, um fator que precisa ser melhorado, né, que precisa ser melhorado e com certa urgência, é a qualidade do piso. A qualidade do piso, né? A qualidade do piso precisa ser urgentemente, né, para melhorar o espetáculo, porque a torcida tá vindo, as equipes estão contratando, as equipes estão se organizando do ponto de vista de gestão, né, financeira, administrativa. Então só está faltando mesmo agora, acho que para alavancar a questão dos gramados, né? A gente tem aí alguns gramados ruins, né? Como do Castelão, Maracanã, sempre oscilando, o Mineirão também, coincidentemente, né? Os gramados onde recebe mais de uma equipe, né? Agora a gente já tem muitos gramados bons também, como é o caso do Morumbi, Arena, né? Arena, a Neoquímica Arena do Corinthians, o Allianz, né? A Arena do Palmeiras, né, que é um gramado sintético bom. O Botafogo também colocou seu gramado sintético bom também, gramado de primeira linha, outros estádios, né? Então tá melhorando, mas ainda precisa a CBF arredondar esses detalhes do gramado para a gente ter um campeonato brasileiro ainda mais forte. Mas é óbvio que essa sinalização, né, de cada vez mais a gente tem veículos de comunicação, a gente tem possibilidades, né? Tem o YouTube, tem os streams, né? As possibilidades de transmissão, e ainda assim, aumento de público nos estádios, né? Mostra que o produto de fato está melhorando, mostra que a competitividade do Brasileirão está melhorando. Então é isso, a gente trouxe aí esse destaque, né, da CBF, é sempre algo positivo, né? A gente tem que destacar o que é positivo no Campeonato Brasileiro, né? E essa questão da casa cheia do campeonato é importante. Pena que algumas equipes não conseguem aproveitar a sua massa, né? A pressão, a presença da sua torcida para desempenhar dentro de campo, como é o caso que a gente citou do Bahia, né? E por outro lado tem a equipe do Botafogo, né? Que faz uma grande campanha e ainda assim a sua torcida não tem assim uma das melhores médias. Claro que o seu estádio não tem a capacidade para competir com o Morumbi, com o estádio do Maracanã, onde o Flamengo joga, mas o que se espera é que a capacidade máxima do Engenhão fosse ocupada nos jogos do Botafogo. Mas é isso, então você que chegou no nosso vídeo, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal 2x1. Aqui não tem empate, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.